Meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Acredite e Vença, do Dr. Joseph Murphy. Capítulo 2. Como usar o subconsciente nos negócios. Muito antes de ser publicada a Bíblia, a sabedoria antiga já rezava: o homem se tornará aquilo que ele imagina e sente. Este velho ensinamento se perde na noite do tempo, na antiguidade. A Bíblia declara: o homem é aquilo que ele pensa em seu coração. A lenda de muitos milhares de anos conta que os sábios chineses se reuniram sob a liderança de um grande erudito para discutir a situação provocada por hordas de brutais invasores que pilhavam e destruíam toda a nação. A questão levantada era: como poderiam preservar a sabedoria acumulada em anos da sanha destruidora dos invasores? Surgiram muitas sugestões. Alguns acharam que os pergaminhos e os símbolos gravados deveriam ser enterrados nas montanhas himalaicas. Outros sugeriram que os documentos do saber fossem depositados em mosteiros do Tibete. Outros ainda apontaram os templos sagrados da Índia como sítio ideal para a preservação da sabedoria de seu Deus. O mais sábio conservou-se silente durante toda a discussão. Em realidade, até adormeceu no meio do falatório dos outros e ressonou ruidosamente, o que muito os desencorajou. Em seguida acordou e disse: Deus me deu a solução, que é a seguinte: convocaremos os artistas chineses, homens dotados de imaginação, e lhes diremos o que desejamos realizar. Iniciá-lo-emos nos mistérios da verdade, e eles retratarão na pintura ou no desenho as grandes verdades que serão preservadas através do tempo para as gerações sem conta que nos sucederão. Quando eles terminarem a dramatização das grandes verdades, forças, qualidades e atributos do bem, através de uma série de cartões pintados, nós comunicaremos ao mundo haver sido inventado um novo jogo. E no futuro, no mundo inteiro, os homens usarão esses cartões para jogar, sem saber que estão preservando os ensinamentos sagrados para gerações futuras. Assim se originou o nosso conhecido baralho de cartas. Segundo a lenda, o sábio chinês acrescentou: se todos os escritos sagrados forem destruídos, poderão ser reproduzidos em qualquer época, com base nos ensinamentos simbólicos e no significado intrínseco dos vários desenhos das cartas de jogar. A imaginação veste todas as ideias e dá-lhes forma. Esses artistas, através do poder de sua imaginação, vestiram as ideias em forma pictórica. No ato de imaginar, tudo aquilo que está oculto dentro de cada um torna-se manifesto. Pela imaginação, tudo que existe em estado latente ou que se encontra adormecido ganha forma no pensamento, permitindo-nos contemplar o que até então não se revelara. Tomemos alguns exemplos simples. Uma pessoa, quando está para casar-se, forma imagens vívidas e realísticas em sua mente. Com a força da imaginação, vê o padre, ouve-o pronunciar as palavras, sente o cheiro das flores e ouve a música da igreja. Imagina a aliança no dedo e viaja pela Europa em lua de mel. Tudo pela força da imaginação. Da mesma forma, antes de diplomar-se, a pessoa vive em sua mente uma bonita cena dramática. Após vestir e dar forma a todas as suas ideias sobre a diplomação, imagina o professor ou o diretor do colégio estendendo-lhe o diploma, vê os estudantes envergando suas togas, ouve as congratulações dos pais ou da namorada, sente os abraços e beijos, tudo de forma real, dramática, excitante e maravilhosa. As imagens fluem livremente em sua mente, surgindo do nada, mas a pessoa sabe e tem que admitir que existe um criador interno com força para moldar todas aquelas formas que surgem na mente, dotadas de vida, movimento e voz. Essas imagens parecem dizer: vivemos só para você. Um jovem
soldado disse-me certa vez, antes de ser desengajado: vejo minha mãe claramente e imagino sua acolhida. Vejo a velha casa, papai fumando cachimbo e minha irmã alimentando os cães. Vejo todos os cantos familiares da casa e consigo até ouvir as vozes do pessoal. De onde vêm todas essas cenas vívidas? Keats afirmava ver no homem uma sabedoria ancestral, sendo-lhe possível, se o desejar, sorver esse velho vinho dos céus. O espírito da verdade dentro de nós é a base real da imaginação. Certa vez, durante um exame em Londres, eu não sabia a resposta a uma importante questão da prova. Imobilizei-me e repeti tranquilamente, meditando repousadamente. Minha inteligência interior revelará a resposta. E prossegui respondendo às outras questões mais fáceis. Sabemos que, ao relaxarmos a mente consciente, o saber subconsciente vem automaticamente à tona. Em pouco tempo, a imagem da resposta veio-me claramente, visível em palavras, como se estivesse escrita nas páginas de um livro aberto dentro da minha mente. Uma sabedoria mais poderosa do que a do meu consciente ou inteligência manifestava-se através do meu cérebro. Um menino de 14 anos, muito religioso, contou-me certa vez que sempre que tinha um problema, costumava imaginar que Jesus estava conversando com ele e sugerindo-lhe a solução, dizendo-lhe como resolver a dificuldade. Era muito imaginoso esse menino, e quando sua mãe ficou muito doente, ele lembrou da história que havia lido, na qual Jesus curava a mulher que tinha febre. E o meu jovem amigo me contou: ontem à noite, eu imaginei Jesus dizendo para mim: segue teu caminho, tua mãe está curada. E ele imaginou essa cena tão intensamente, de forma tão real e vívida, que sua crença o convenceu da verdade daquela frase que ele ouvira subjetivamente. E sua mãe curou-se completamente, embora tivesse sido desenganada pelos médicos como caso sem esperança. Como estudiosos da lei da mente, nós sabemos perfeitamente o que aconteceu. O menino galvanizou-se no sentido de identificação com a imagem que criou e, por meio da convicção, o sonho tornou-se realidade. Existe uma única mente, uma única presença salvadora. Com a mudança de convicção do menino relativamente à sua mãe, sentindo-a em perfeita saúde, a ideia da saúde perfeita ressurgiu simultaneamente nela. E isso sem que ele soubesse do poder da imaginação ou da cura espiritual. Ele fez funcionar a lei inconscientemente, apenas acreditando que Jesus estava realmente conversando com ele. Consoante sua crença, seus desejos se realizaram. Acreditar em algo é aceitar esse algo como verdade. Por isso, Paracelso disse no século XVI: quer o objeto de sua crença seja falso ou verdadeiro, você alcançará os mesmos resultados. Existe um único princípio espiritual de cura, um único processo curativo, chamado crença. Tudo alcançarás na proporção de tua crença. Há vários processos, métodos e técnicas de cura, todos eles eficientes, não em função da técnica ou método específico utilizado, mas em função da imaginação e da crença naquele método particular. Todos eles apelam para a fonte única de cura, que é a verdade. A infinita presença infiltra-se nas coisas e faz-se onipotente. O macumbeiro, com seus passes, obtém resultados da mesma forma que o feiticeiro Kahuna no Havaí, com suas poções. Os vários ramos do novo pensamento, a ciência cristã, a escola de medicina de Nancy, a osteopatia, etc. Todos esses métodos obtêm curas, pois suas correntes de pensamento se situam no nível consciencioso e visam a praticar o bem. Qualquer método ou processo que procure aliviar o sofrimento humano, a miséria, a dor, a aflição, é bom. Algumas seitas praticam os passes e as rezas.
Outras fazem novenas e visitam relíquias, e todas obtêm resultados de acordo com a aceitação mental ou crença de seus seguidores. Quando você desejar isolar-se dentro de si mesmo em meditação, cessar inteiramente de reconhecer forças vindas do exterior, quando desejar ignorar o poder dos fenômenos do mundo, quando toda a sua atenção se voltar para a força espiritual que reside dentro de você mesmo, reconhecendo-a como a única presença e a única causa, você não precisará de passes, feitiços, relíquias ou quaisquer outros auxílios externos. A inteligência que formou o seu corpo reagirá imediatamente à sua crença e à sua compreensão, e você alcançará instantaneamente a cura espiritual. Se você não houver alcançado um nível tal que consiga obter a substituição de um dente por meio de sua crença, a atitude óbvia a tomar é a de ir ao dentista, transferindo sua crença para ele e para um perfeito sucesso em sua intervenção nos seus dentes. Enquanto você acreditar em causas externas, terá que procurar remédios externos. Para melhor ilustrar a força da imaginação, relatarei o caso de um parente meu que estava tuberculoso, com ambos os pulmões gravemente afetados e cujo filho resolveu curá-lo. Partiu para a cidade de Perth, na Austrália, onde vivia o pai, e disse-lhe que havia encontrado um monge que lhe vendera um fragmento da cruz verdadeira, pelo equivalente de $500. O rapaz havia apanhado no chão um pedaço de madeira qualquer, encarregando um joalheiro de engastá-lo no anel, a fim de lhe dar mais imponência. Disse então ao pai que muitas pessoas se haviam curado apenas tocando o anel da cruz sagrada. Com isso, inflamou a imaginação do pai ao ponto de o ancião arrancar-lhe o anel, colocá-lo sobre o peito e orar em silêncio até adormecer. Na manhã seguinte, o homem estava curado, conforme comprovaram todos os testes clínicos negativos. Sabemos naturalmente que não foi o pedaço de madeira apanhado no chão que curou esse homem, e sim a sua imaginação, que se incendiou a um grau intensíssimo, auxiliada pela expectativa confiante de uma cura milagrosa. A imaginação aliou-se à crença ou sentimento subjetivo, e dessa aliança resultou a cura. O ancião nunca soube do truque a que tinha sido submetido, e se o soubesse, provavelmente sofreria uma recaída. Ficou completamente curado, falecendo 15 anos mais tarde, com 89 anos. Eu conheço um negociante de Los Angeles que atingiu os píncaros do sucesso em seu ramo de negócio. Contou-me que durante 30 anos, as decisões mais importantes que tomou foram baseadas em suas conversas imaginárias com o apóstolo Paulo. Pedi-lhe detalhes e ele comentou que poucos homens de negócios compreendem a maravilhosa orientação, o sábio conselho que pode receber, dramatizando em sua imaginação a cena de estarem recebendo o conselho dos grandes profetas e autores da Bíblia. Vou citar as palavras desse homem de negócios, tão acuradamente quanto possível. Abre aspas. Muitas vezes minhas decisões eram tão importantes que delas dependiam a prosperidade ou a falência da companhia. Eu vacilava, contemporizava, ficava com pressão alta e distúrbios cardíacos, até que um dia me veio a ideia: por que não perguntar a Jesus ou a Paulo? Sempre apreciara as epístolas de Paulo e resolvi que quando houvesse uma decisão importante a tomar, eu imaginaria Paulo dizendo-me: sua decisão é perfeita e beneficiará sua organização. Seja feliz e mantenha-se no caminho do bem. Após imaginar ter visto e ouvido a Paulo, eu me senti invadido por uma onda de tranquilidade e paz interior, e tomava todas as decisões em perfeita calma. Esta era a forma encontrada pelo negociante para receber orientação, utilizando sua imaginação para convencer-se do acerto de suas ações.
Existe um único princípio de inteligência neste mundo, que pode ser alcançado com a simples repetição, em plena convicção, da frase: estou recebendo orientação interior e todas as ações de minha vida são corretas. Segundo Troward, a mente funciona como um silogismo. Se sua premissa é correta, a conclusão ou resultado corresponderá. Estabeleça as razões subjetivas, apenas dedutivamente, e sua sequência ou conclusão estará sempre em harmonia com a premissa. Forme em sua mente a premissa correta e será subjetivamente compelido à ação certa. O movimento da mente é a ação interna e o movimento e a ação externos são a resposta automática do corpo ao movimento interno da mente. O simples fato de imaginarmos ouvir um companheiro ou um amigo congratulando-nos pela decisão acertada induzirá o movimento da ação correta em nossa vida. O homem que utilizou São Paulo para impregnar sua mente com a convicção da ação correta estava usando o único princípio eterno da inteligência. Sua técnica para chegar a tal ponto na mente não tem, com efeito, maior importância. Goethe, acho que é assim, usava habilmente sua imaginação ao confrontar-se com crises e dificuldades. Seus biógrafos declaram que ele costumava encher horas a fio com tranquilas conversas imaginárias. É fato conhecido que ele costumava imaginar um de seus amigos sentado diante dele, respondendo corretamente às suas perguntas. Em outras palavras, se algum problema o preocupava, ele imaginava o amigo oferecendo-lhe a solução exata, acompanhando as palavras com sua gesticulação habitual, qualidade tonal da voz, etc. Enfim, todos os detalhes que tornassem a cena imaginária tão vívida e real quanto possível. Um corretor da Bolsa de Nova York, que costumava frequentar minhas palestras, usava um método muito simples para solucionar suas dificuldades financeiras. Entabulava conversas imaginárias com um amigo, banqueiro multimilionário, nas quais o amigo o congratulava pela sábia sensatez e o cumprimentava pelas compras acertadas de ações. Dramatizava essa conversa imaginária até fixá-la psicologicamente, tornando-a realidade em sua mente. Nichols, discípulo de Ouspensky, dizia sempre: cuidado com o que dizes internamente, para que esteja de acordo com teus objetivos. Essa conversa íntima do corretor de Nova York certamente estava de acordo com seus objetivos de fazer investimentos sensatos para si mesmo e para seus clientes. Declarou-me certa vez que sua mira principal na vida profissional era produzir riqueza para os outros e vê-los prosperar financeiramente por meio de sua orientação. Obviamente, estava usando as leis de forma construtiva. A meditação é um hábito e esse corretor, a intervalos regulares durante todo o dia, voltava a imagem mental, gravando-a na mente com um profundo padrão subjetivo. E aquilo que é incorporado subjetivamente expressa-se objetivamente. É a imagem mental sustentada que se revela na câmara escura da mente. O que temos de fazer é projetar frequentemente o nosso filme, habituar-nos a passá-lo seguidamente na tela de nossa mente, até que após algum tempo ele se torne uma rotina, um padrão habitual definido. Aí então o enredo íntimo a que assistimos com os olhos da mente se manifestará abertamente. Ele invocava o imaginário como se existisse, e o invisível tornava-se em realidade. Muitas pessoas resolvem seus dilemas e problemas por meio da teatralização de sua imaginação, sabendo que tudo aquilo que imaginam e sentem como verdadeiro, forçosamente se torna em realidade. Há algum tempo, certa moça, minha conhecida, estava envolvida em um complicado processo que vinha rolando por 5 anos
com um adiamento atrás do outro, sem chegar a uma solução. Por sugestão minha, ela começou a dramatizar tão vividamente quanto possível uma discussão animada com seu advogado sobre a solução do caso. Ela lhe fazia perguntas a que ele respondia de forma apropriada, até que chegou a condensar todo o problema numa simples frase, já sugerida há muitos anos pela escola francesa de terapêutica mental. E ela começou a imaginar estar ouvindo o advogado repetindo seguidamente a seguinte frase: encontramos uma perfeita e harmoniosa solução. O caso será resolvido por meio de um acordo particular fora dos tribunais. E a cada momento vago que tinha, a moça voltava a assistir a essa cena, ouvindo aquelas palavras do advogado. No restaurante, ao cafezinho, passava o seu filmezinho mental, com gestos, voz e som. Era-lhe fácil imaginar o som de sua voz, seus maneirismos e seu sorriso. E tantas vezes passou o filme que ele se tornou um padrão subjetivo, qual os trilhos de um trem. Terminou por gravar a cena em sua mente, ou como diz a Bíblia, escreveu-a em seu coração e gravou-a no seu íntimo. Sua conclusão era, e a verdade em ação, ou seja, total harmonia e paz. Harmonia é verdade e o que se almeja em um processo é chegar a uma solução harmoniosa. Na ciência da imaginação, devemos primeiramente disciplinar nossa imaginação e deixá-la correr à solta. A ciência exige pureza. Quando se deseja um produto quimicamente puro, deve-se remover qualquer traço de outras substâncias ou materiais alheios. Em outras palavras, separar e descartar todo o refúgio. Na ciência da imaginação, eliminam-se todas as impurezas mentais, como o medo, a preocupação, os pensamentos destrutivos, a autocondenação e a união mental com outros fatores negativos diversos. Deve-se focalizar toda a atenção no ideal e evitar qualquer desvio do objetivo. A proporção que nos deixamos absorver pela realidade do nosso ideal, adorando-o e mantendo-nos leais a ele, veremos o nosso desejo tomar forma e ingressar em nosso mundo. Mas muitas são as pessoas que eu conheço e que me vieram contar que diabolicamente invertem o uso dessa faculdade interior. A mãe, por exemplo, imagina que algo de mal está acontecendo a seu filho só porque ele demora a chegar a casa. Imagina logo um acidente, o hospital, o filho sendo operado, etc. Outro exemplo da utilização da imaginação para fins destrutivos é o negociante próspero que vive a pensar negativamente. Ao chegar a casa, após a jornada no escritório, passa em sua mente um filme de fracasso. Visualiza as prateleiras vazias, imagina-se falindo, a conta do banco a zero, as portas do negócio fechando-se para sempre, embora sua situação seja de prosperidade verdadeira. Nenhuma verdade existe nessa sua imagem mental negativa, que carece totalmente de fundamento. Em outras palavras, o que ele receia não existe, exceto em sua mórbida imaginação. O fracasso jamais o atingirá, a menos que ele mantenha aquela imagem mental. Naturalmente provocará o fracasso. Entre o sucesso e o fracasso, ele terá escolhido o fracasso. Existem ainda os preocupados crônicos, que nunca imaginam nada de bom ou de bonito. Parecem pressentir sempre que algo de ruim ou destrutivo acontecerá. Não conseguem imaginar uma só razão pelo qual algo de bom deva ou possa acontecer. No entanto, inventam dúzias de razões para as coisas tristes ou ruins. Por que isso? A razão é simples. Essas pessoas são habitualmente negativas, isto é, a maioria dos seus pensamentos tem natureza negativa, caótica, destrutiva e mórbida. A proporção que fazem desses padrões negativos de pensamento um hábito, condicionam o seu subconsciente negativamente. Sua imaginação é governada pelas sensações e estados de espírito dominantes, razão pela qual só consegue imaginar o mal, mesmo relativamente aos entes amados.
Se um filho está no exército, por exemplo, começam a imaginar que ele vai apanhar pneumonia, tornar-se alcoólatra ou moralmente dissoluto. Se ele vai para a guerra, imaginam logo que será ferido e toda classe de imagens destrutivas invadem sua mente. Isso se deve à força hipnótica do hábito, que anula todas suas preces. Escolha agora. Comece a pensar construtiva e harmoniosamente. Pensar é falar. Seu pensamento é sua palavra. Faça de suas palavras um favo de mel, doces para os ouvidos e agradáveis para os ossos. O futuro é apenas o presente que cresceu. É sua palavra o pensamento invisível, tornado visível. Suas palavras são agradáveis ao ouvido? Qual é a sua palestra íntima neste momento? Ninguém está ouvindo. Trata-se do seu próprio pensamento silencioso. Talvez você esteja dizendo com seus botões: eu não posso, é impossível, estou demasiado velho, que chance tenho eu? A Maria pode, mas eu não tenho dinheiro. Não adianta, já tentei e não consigo. Se assim for, suas palavras não são como um favo de mel, não são agradáveis ao ouvido, não inspiram nem incentivam. Ouspensky sempre realçou a importância das palestras íntimas, das conversas e dos resmungos, que indicam como nos sentimos internamente, pois o interior espelha o exterior. Será sua conversa íntima agradável para seus ossos? Ela o empolga ou emociona? Fala-o feliz? Os ossos são um símbolo para estrutura e simetria. Faça com que suas vozes interiores o apoiem e fortaleçam. Decrete sua decisão agora e repita convictamente: deste momento em diante, só admitirei em minha mente as ideias e pensamentos que curam, beneficiam, inspiram e fortalecem. Faça de suas palavras, doravante, maçãs de ouro em quadro de prata. A maçã é um fruto delicioso. O ouro significa poder. Quadro de prata, segundo a Bíblia, significa seus desejos. O quadro em sua mente é a forma pela qual você deseja que as coisas ocorram. É o quadro ou imagem do seu desejo realizado e pode se referir a um novo emprego ou à recuperação da saúde. Faça com que suas palavras, seus silenciosos pensamentos íntimos e seus sentimentos coincidam e combinem com o quadro de prata de seus desejos. O desejo e a sensação reunidos num casamento mental tornar-se-ão realidade. Assegure-se de que a sua imaginação está funcionando para o bem e de que suas palavras são doces ao ouvido. Que ouve você neste momento? Que está escutando? Em que está prestando atenção? Aquilo que você presta atenção infla, cresce e se multiplica em sua vida. Bom, eu vou ficando por aqui. Ainda tem mais coisas aqui interessantes no capítulo 2, mas eu deixo para o próximo áudio. Até mais. Tchau, tchau.